Esta é uma história muito antiga. Antes dos homens aparecerem sobre a terra e de as mulheres terem 2 pés, as mulheres eram árvores e suas raízes se entrelaçavam, unindo-as e ligando-as à Mãe Terra. Suas mãos eram largas, seu casaco era o tronco. Seus longos cabelos eram cobertos por folhas, flores e pássaros que cantavam na primavera. Elas se nutriam do sol, das águas e do vento e viviam no mais belo recanto. A mais sábia das árvores era chamada de árvore-avó e cuidava e protegia suas filhas. A árvore-avó conhecia todos os segredos da vida e da morte e curava qualquer árvore que adoecesse em qualquer lugar do mundo. Elas estavam conectadas pelas suas raízes. Um dia, chegaram à Terra os humanos de 2 pés e começou o tempo da destruição. Por causa da ambição pelo poder e pela riqueza, eles passaram a cortar todas as árvores, transformando-as em madeira para construir casas, móveis, objetos, ou transformando-as em lenha para cozinhar e aquecer. Para manter vivas suas filhas, a árvore-avó permitiu que elas se desenraizassem e tivessem pés para fugir para longe dali. Essa desconexão com a natureza fez com que muitas delas adoecessem de tristeza e de dor. Mas esta era a única maneira para que elas sobrevivessem e para que preservassem a tradição das mulheres árvores. Muitos anos se passaram, algumas mulheres árvores morreram de tristeza e dor, e as que sobreviveram esqueceram da sua origem. Porém, a avó, desejando não se separar das suas filhas, num ato de amor, abençoou cada uma e colocou em seu ventre uma árvore, transformando em nosso útero. O útero nos conecta à Mãe Terra e nos torna profundas em nossa sabedoria. Ao sangrar, nos traz a consciência da nossa ancestralidade e a nossa ligação com a Terra. Essa história foi escrita por Ximena Hernández Noemi Ávila e fala sobre a nossa ligação com a natureza, nossa ligação com as árvores e o quanto as árvores trazem em si, no seu tronco, nas suas raízes, nos seus galhos, nas suas folhas, tanta ancestralidade, tanta sabedoria ancestral. Existe um livro chamado A Ciranda das Mulheres Sábias. E aqui também tem um trecho muito parecido com isso que eu falei agora das mulheres árvores. Chama As Árvores Filhas. Toda árvore possui por baixo da terra uma versão primeva de si mesma. Por baixo da terra, a árvore venerável abriga uma árvore oculta, feita de raízes vitais constantemente nutridas por águas invisíveis. A partir dessas radículas, a alma oculta da árvore empurra a energia para cima, para que sua natureza mais verdadeira, audaz e sábia viceje a céu aberto. O mesmo acontece com a vida de uma mulher. Como a árvore, não importa em que condições ela esteja acima da terra, exuberante ou sujeita a enorme esforço. Por baixo da terra existe uma mulher oculta que cuida do estopim dourado, aquela energia brilhante, aquela fonte profunda que nunca será extinta. A mulher oculta está sempre procurando empurrar esse espírito essencial em busca da vida para cima, para que atravesse o solo cego e consiga nutrir seu eu a céu aberto e o mundo a seu alcance. Seus períodos de expansão e reinvenção dependem desse ciclo.
Você já amou uma árvore? Se amou uma floresta ou uma árvore, sabe que existem árvores que, apesar de tudo que tenha dado errado, conseguem enganar a todos e sobrevivem para contar e ensinar sobre seu admirável retorno à vida. E mais uma vez, é o estupim dourado. Quantas árvores a gente vê, conhece, que foram podadas e ali, do que resta do seu tronco, começa a brotar novamente uma pequena folha, um galho e vai crescendo. A bananeira é assim, né? Quem já viu quando se corta a bananeira, derruba a bananeira e depois ali do meio do tronco que sobra, começa a surgir uma nova bananeira. É esse estupim dourado, é esta energia ancestral que existe, que vem debaixo da terra, que vem nutrindo a árvore através das suas raízes. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as árvores, sobre a ancestralidade através das árvores. Nós falamos, e já estamos falando sobre a nossa cultura, a nossa ancestralidade, o nosso saber popular. Semana passada conversamos sobre o terreiro. E hoje, remetendo ao terreiro ainda, ao quintal, as árvores que existiam nesse quintal. Quantas árvores trazem em si uma sabedoria ancestral? Quantas árvores armazenam em si todo o cuidado, o nutrir, o alimentar, o curar? Quantas árvores temos no mundo? Quantas árvores conhecemos? E quantas de vocês conhecem o que cada árvore dessa pode oferecer? Temos árvores frutíferas, como pé de abacate, pé de manga, pé de maçã, a jabuticaba, pé de jaca, pé de caqui, tantos pés de frutas. E quantas árvores dessas nós utilizamos também para remédios, para curar o corpo? Por exemplo, o sabugueiro, a amoreira, que dá a amora, fruta, mas as folhas da amoreira são usadas pelas mulheres no período da menopausa, para amenizar aquele calorão da menopausa. Que mais? Espera aí que eu anotei algumas aqui e agora eu esqueci, deu branco. Folha de abacate, o abacateiro, serve de remédio. A aroeira, chá de aroeira, é bom para sarampo, é isso? Se eu não estou enganada? Para curar sarampo, catapora, para tirar aquela coceira da catapora? Ah, não, errei, é o sabugueiro. Aroeira serve para banho de assento, não é isso? Acho que eu troquei agora. Que eu me lembre, aroeira é banho de assento, sabugueiro é para o sarampo ou catapora. Depois vocês me confirmam isso. E a romã, pé de romã, a fruta da romã, as sementes, mas as folhas da romã também são boas para dor de garganta. E o que mais que vocês conhecem sobre árvores? Não quero hoje sobre ervas, sobre chás, hortelã, capim-cidreira, não. Eu quero sobre as árvores. Quais árvores vocês conhecem que trazem a cura para o corpo? Seja para o corpo físico, seja para o corpo emocional. E as histórias, as lendas, os mitos? Por exemplo, tomar leite e chupar manga. Vocês lembram disso? Que fazia mal, que dava congestão. E é verdade isso? Porque eu já tomei suco de manga batido com leite. E sabe que depois eu fiquei com medo? Eu falei, será que isso vai me fazer mal? Quantas histórias vocês conhecem? Quantas lembranças vocês têm dessa sabedoria ancestral que está permeada pelas árvores? Que mais que nós temos? Temos pé de jaca, acho que eu já falei a jaca, caqui. E o limão, a laranja, olha só. Chá de limão, da folha do pé de limão, da folha do pé de laranja. E o que mais que vocês me contam? Quanta ancestralidade, quanta sabedoria está contida neste fazer através das árvores. A árvore aqui da história, do conto, curava as mulheres, curava as suas filhas árvores que foram transformadas em humanas para que todas não morressem.
Hoje a gente vê tanto desmatamento, né? Árvores que ainda são derrubadas na floresta amazônica, cidades imensas que tinham árvores, hoje tem muito pouco. São Paulo é uma delas. Hoje a gente morre de calor, é um calor seco, porque só tem asfalto, só tem cimento. Poucos lugares ainda contêm árvores. E olha que São Paulo ainda tem, viu? A gente tem bastante árvores. Zona Sul, aqui onde a gente mora, é uma região privilegiada, porque ainda tem muitas árvores. Temos parques do Ibirapuera, o Parque da Aclimação, já mais perto do centro. Temos áreas verdes aqui, região da Represa, mas a gente sabe que também está tendo muito desmatamento, muitas casas estão sendo construídas lá. Então imagina, se essa história é verdadeira, se as árvores não tivessem sido transformadas em mulheres de 2 pés como hoje, já teriam sido extintas. E aí eu quero que vocês busquem na lembrança ancestral, na lembrança da família, das avós, das mães de vocês, falando sobre as árvores, falando sobre tudo que as árvores podem nos oferecer, além das folhas, além dos frutos, além da sombra. A gente pode amarrar uma redinha em cada árvore e se balançar ali na sombra. Também é permitido pelas nossas árvores. E sabe que eu fiquei pensando enquanto falava aqui com vocês? Olha que interessante. Quando construímos a nossa origem genética, que vem buscando lá dos nossos ancestrais, nossos tataravós, nossos bisavós, avós, as nossas mães, nós, os nossos filhos, netos e bisnetos, quando se constrói toda essa estrutura, é chamado de árvore genealógica. Olha que interessante. Nós formamos árvores. Tudo começa, vou ir um pouquinho mais longe, com os nossos tataravós. Nosso tataravô e a nossa tataravó. É como se eles formassem aqui um tronco. Deles saíram galhos, que foram os filhos, os nossos bisavós. Dos nossos bisavós saíram mais galhos, que são os nossos avós. Dos nossos avós saíram ainda mais galhos, que são os nossos pais. Dos nossos pais, mais galhos, que somos nós. De nós, mais galhos, os nossos filhos. Temos os nossos irmãos e irmãs que também tiveram galhos, que também tiveram os nossos sobrinhos. Dos nossos filhos e sobrinhos, mais galhos, nossos netos, sobrinhos netos. E dos nossos netos e sobrinhos netos, mais galhos, são os bisnetos. E essas árvores, essa árvore que eu estou falando, não para de florescer. Não para de dar galhos, não para de dar frutos, não para de crescer. Como é bonito isso, como é bonito pensar nisso, né? E eu só me dei conta disso quando eu estava conversando aqui com vocês. Nós realmente somos como as árvores, que florescem, que trazem os seus galhos, que trazem nos galhos flores, frutos, folhas. E nós temos lá embaixo as nossas raízes. Os nossos tataravós, que formaram o tronco da árvore, tinham ali as suas raízes. E cada árvore que vai surgindo tem ali as suas raízes entrelaçadas. É por isso que quando a gente fala da nossa origem, a gente fala das nossas raízes, daquilo que vem de mais profundo da terra, daquilo que traz toda a sabedoria, assim como a grande árvore avó, que estava ali com suas raízes e trazia toda a sabedoria sobre a vida, sobre a morte, sobre curar, sobre cuidar e nutrir. E é assim a nossa vida também. Então, a gente pensando lá nas nossas raízes, quanto de raiz a gente tem aprofundado? Fiquei pensando agora na minha origem, a minha avó, as minhas avós, a minha avó materna e a minha avó paterna, o meu avô materno e o meu avô paterno. O meu avô tinha os pais dele, a minha avó, os pais dela. Aqui, juntou meu avô com a minha avó, mas tinham mais 2 de um lado, pai e mãe, e 2 de outro. Olha quantas raízes. Aí se a gente for pensar nos bisavós, nos tataravós, quantas raízes aprofundadas, quanta história, quanta sabedoria, quanto está guardado aqui dentro. Porque essa raiz
essas raízes, é o que nos nutre. É o que traz aqui dentro do nosso sangue a nossa história. E que história bonita nós temos. E que origem bonita nós temos. Alguns de nós somos descendentes de índios. A maioria de nós também, alguns ou a maioria, descendentes de africanos, de negros. Alguns de nós, ou a maioria, de europeus, que colonizaram aqui o Brasil, que chegaram, tinham os índios, vieram os europeus, colonizaram, trouxeram os africanos da África para escravizá-los. E a gente tem essa nossa mistura hoje. Tem alguns que têm sobrenome alemão, sobrenome português, outros têm sobrenome indígena, alguns têm nome indígena, né? Algumas pessoas, por exemplo, Iara, Iracema, é um nome indígena. Eu tenho, das minhas origens, um pouco dos portugueses, eu tenho dos índios, indígena, e tenho dos negros. A avó da minha mãe era índia. Chegou a ser roubada. Ela foi roubada da tribo. E eu trago esse sangue indígena aqui. Mas tem negros também, por parte da família do meu avô, que também está aqui. Mas a minha avó, por parte de mãe, tinha a pele branca, mas do cabelo crespo e os olhos esverdeados. Que mistura é essa? Um pouco de portugueses, com negros, com índios. O meu avô, pai da minha mãe, que era filho dessa avó que foi roubada, indígena, já era moreno, do cabelo liso. Olha a mistura que deu e olha eu aqui. E quanto vem contido no nosso DNA. O DNA é a nossa carga genética, que transporta o que nós somos. A nossa estrutura física, os nossos olhos, a boca, o formato do nariz, o cabelo, o tom da pele. Mas traz também todo o conhecimento de todos esses povos, de toda essa origem. Não é magnífico isso? Pensando nas árvores, olha quantas ramificações de pensamento, ó, começou a ramificar. E quantas coisas eu fui pensando. Quero que vocês me falem agora sobre as origens, sobre as árvores medicinais. É só árvores. Sobre a origem de vocês. Vocês conhecem a origem de vocês? Quem pode me dizer assim, a minha origem é portuguesa, a minha origem é alemã, a minha origem é francesa, a minha origem é africana, a minha é indígena, a minha é uma mistura de tudo isso. E o que vocês trazem de conhecimento dessa mistura, dessa ancestralidade, dessas raízes aprofundadas das nossas árvores. Tá ok? Então, estou esperando vocês agora lá no grupo para a gente conversar sobre isso. Um beijo e até daqui a pouco.